Olá, estudante de língua portuguesa, como é que você está? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje, a aula de número 52 do nono ano. Conteúdos que serão abordados: compreensão e interpretação de texto, ampliação vocabular, coerência e coesão, e concordância nominal e também verbal. Conteúdos que vocês já viram, que vocês têm visto em várias aulas e que estão sendo retomados e serão retomados aí em várias aulas, né? É sempre importante estar voltando nesses conteúdos aí, sempre algo novo a se aprender, certo? Professor Wagner, material necessário para a aula de hoje, você já sabe qual é: caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, e também um dicionário. Separe os materiais, coloque também ali a data relativa ao dia de hoje, anote o número da aula, a disciplina. Eu vou deixar um tempinho para você fazer isso e a gente já começa a aula. Tudo certinho então? Vamos verificar o que foi visto na aula anterior. Trabalhamos ali com alguns infográficos, você lembra? Texto 1 e texto 2 ali, dois infográficos trabalhando aí o mesmo assunto com abordagens diferentes, né? Um trazendo aí as causas do aumento da temperatura no planeta e da mudança climática, e outro trabalhando com o efeito, né, que esse aumento da temperatura causa, ocasiona. Trabalhei com algumas questões também de compreensão e interpretação. Vocês tiveram de fazer a comparação entre os textos, encontrar aí as semelhanças e as diferenças entre esses textos. Eu trabalhei também ali mais um trecho de um artigo de opinião, onde vocês tiveram de identificar aí onde que está a opinião dentro daquele trecho, daquele fragmento do artigo. Ok? Então, um rápido resumo aí do que foi a última aula. Na aula de hoje, eu vou trazer para vocês, eu vou introduzir aí um novo assunto. Eu vou trabalhar com a questão aí da tecnologia, da robótica, do avanço, né, dessa área do conhecimento e da relação aí entre a robótica e o ser humano. É uma área que está em franco desenvolvimento e que ainda vai se desenvolver muito mais. Sobre isso que nós vamos falar e trabalhar todos aqueles conteúdos que eu trouxe a partir de textos que abordam essa temática. Então lá, a primeira pergunta para você pensar: o quão desenvolvida você imagina que a tecnologia estará daqui a uns 10 anos? Vamos pensar aí. 10 anos, um pouco mais. O quão desenvolvida você acha que a tecnologia estará? Pensando na tecnologia relacionada à área da robótica. Pensou aí sobre isso? Você já ouviu falar em literatura de ficção científica? Conhece algum autor que é especialista nesse gênero? Já ouviu falar sobre isso? Literatura de ficção científica, literatura que muitas vezes inspira a criação de outras obras aí no universo do cinema, por assim dizer, né? Obras que são usadas como base para a criação de filmes, de séries. Vamos falar sobre tudo isso nessa aula e nas aulas que virão na sequência. Novamente ali a frase do Isaac Asimov, para a gente refletir sobre ela, né?
Nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem que se leve em conta o mundo não apenas como ele é, mas como ele virá a ser. Então, essa é a tônica, esse é o ponto aí nuclear da nossa aula. Vamos falar sobre o porvir, sobre como o mundo virá a ser. Como será que o nosso mundo estará configurado daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas? Como que nosso mundo se apresentará, pensando aí em termos de tecnologia, de ciência da computação, de robótica e tudo isso. Agora eu trouxe para você ler comigo um artigo aí que fala sobre algumas previsões que o renomado escritor de ficção científica Isaac Asimov fez aí há algumas décadas. Acompanhe a leitura comigo. Celulares e causa ambiental, onde Asimov acertou e errou ao prever o futuro. Mestre da ficção científica, que teve sua série Fundação, adaptada no streaming, mostrou-se visionário ou exagerado ao especular sobre o amanhã real. Por Amanda Capuano, 29 de setembro de 2021, 14 horas e 24 minutos. Então aí a gente tem a foto do escritor russo-americano Isaac Asimov. Nós vamos falar bastante sobre ele. Se especular sobre o futuro é a razão de ser da ficção científica, o escritor russo-americano Isaac Asimov, 1920 a 1992, conferiu novas camadas de complexidade à arte de vislumbrar o amanhã. Sempre altamente conceituais, suas histórias imaginam os próximos passos da civilização sem esquecer as lições do passado. Na trilogia Fundação, uma das sagas mais conceituadas do gênero, que acaba de ser vertida em série na Apple TV+, Isaac Asimov imagina um mundo no qual humanos dominam o espaço sideral e se congregam em um grande império fadado ao fracasso. Lançada em 1942, no calor da Guerra Fria, a série de livros conserva uma notável atualidade. Asimov, morto em 1992, chegou a ser indagado sobre o futuro real da humanidade e em duas ocasiões. A primeira, em 1964, quando ele arriscou descrever o ano de 2014 em um artigo para o New York Times. Já na segunda, em 1983, o jornal canadense Toronto Star pediu que o autor vislumbrasse a vida em 2019. Com base nela, Veja avaliou o grau de acerto de algumas de suas previsões. Confira. Então vamos aí às previsões feitas pelo Asimov para verificar se ele acertou ou errou, ou em quais ele acertou, em quais ele errou. Então, domínio digital. Então ali, primeiro a gente vai ter a fala do Asimov e depois o que aconteceu, né, de fato, né, a realidade. Então lá, domínio digital. A crescente complexidade da sociedade tornará impossível a vida sem computadores, exceto cortejando o caos. Os satélites síncronos pairando no espaço possibilitarão a você discar diretamente para qualquer ponto da Terra, incluindo as estações meteorológicas na Antártica. O efeito imediato da intensificação da informatização será, é claro, mudar completamente nossos hábitos de trabalho. Então isso foi o que Isaac Asimov previu lá no século XX, lá na segunda metade do século XX. Vamos verificar agora a realidade aqui. Basta imaginar um apagão tecnológico para entender o quanto Asimov estava certo em sua previsão. Hoje, a rotina diária de boa parte do mundo é regida por computadores, das atividades na internet à locomoção na própria cidade. Isso faz com que os nossos hábitos de trabalho passem longe da rotina que Asimov viveu em seu tempo, quando o telefone e encontros presenciais eram o fio condutor de tudo. Então perceba aqui que ele foi assim preciso, que ele acertou, né, nas suas colocações. Ele conseguiu ser visionário nesse sentido. Vamos continuar aqui então. Mudanças no trabalho. Os empregos que irão desaparecer tenderão a ser trabalhos rotineiros de escritório e linha de montagem, que são simples e repetitivos.
Os empregos que irão surgir, inevitavelmente, envolvem o design, manufatura, manutenção e reparação de computadores e robôs, e a compreensão das novas indústrias que essas máquinas inteligentes tornarão possível. Em 2019, essa transição deve estar finalizada. Realidade. De fato, há uma substituição de empregos por tecnologias em curso, e como previu Asimov, as novas funções estão ligadas à operação de máquinas, como programação e desenvolvimento de algoritmos e sistemas automatizados. Em 2019 e até agora, em 2021, porém, essa transição ainda não estava finalizada, mas de acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, 85 milhões de empregos serão substituídos por máquinas com IA até o ano 2025, com o surgimento de outros 97 milhões de novos empregos. Há ainda alguns outros estudos que apontam 2030 como data em que esse processo estará a pleno vapor. Então aqui o Asimov fez a previsão que até 2019 esse processo, essa transição estaria concluída. Ele errou em relação à data, mas pelo andar da carruagem isso vai acontecer, só que um pouco depois daquilo que ele previu. Vamos continuar aqui então. Comunicação. Os aparelhos de 2014 não terão cabos elétricos, é claro, pois serão alimentados por baterias de longa duração. As comunicações se tornarão visuais e sonoras, e você verá e ouvirá a pessoa para quem telefonar. A tela poderá ser usada não apenas para ver as pessoas para quem você liga, mas também para estudar documentos e fotografias e ler trechos de livros. Os satélites síncronos pairando no espaço possibilitarão a você discar diretamente para qualquer ponto da Terra, incluindo as estações meteorológicas na Antártica. Realidade. As baterias do século XXI ainda deixam a desejar no quesito longa duração, mas a ideia de Asimov para a comunicação se mostra extremamente precisa. As chamadas de vídeo estão aí para ficar, e os smartphones não apenas permitem ler livros, estudar documentos ou ver fotografias, como organizam a agenda de tarefas, servem de GPS e auxiliam em uma série de funções cotidianas. Satélites pairando na órbita terrestre também permitem a comunicação com lugares remotos. Então perceba aqui o grau de acerto do Asimov, né? Praticamente tudo aquilo que ele previu, que ele antecipou décadas antes de acontecer, realmente se confirmou. Chega a ser até assustador. Você leu comigo um artigo em que são colocadas as previsões do Asimov a respeito daquilo que ele imaginou que aconteceria, que ele antecipou, e a realidade, aí se contrapondo às previsões feitas aí pelo autor. Agora, você vai ler comigo uma sinopse sobre um filme feito a partir de uma das obras do Isaac Asimov. Vamos acompanhar aqui então a sinopse? Texto 2. Está ali a imagem, né, da capa ali do filme, o banner. Eu, Robô é o nome do filme. Sinopse. Em 2035, a existência de robôs é algo corriqueiro, sendo usados constantemente como empregados e assistentes dos humanos. Os robôs possuem um código de programação chamado Lei dos Robóticos, que impede que façam mal a um ser humano. Esta lei parece ter sido quebrada quando o Dr. Miles aparece morto e o principal suspeito de ter cometido o crime é justamente o robô Sonny. Caso Sonny realmente seja o culpado, a possibilidade dos robôs terem encontrado um meio de quebrarem a lei dos robóticos pode permitir que eles dominem o planeta, já que nada mais poderia impedi-los de subjugar os seres humanos. Para investigar o caso, é chamado o detetive Dale Spooner, Will Smith, que, com a ajuda da doutora Susan Calvin, Bridget Monahan, precisam desvendar o que realmente aconteceu. Então aqui você leu comigo a sinopse dessa obra, lembrando que o filme é uma outra obra, por isso que ele não precisa ter compromisso com aquilo que está no livro. Okay? Muita gente até estranha, até cobra
essa correspondência, né? O filme, né, é bem diferente do livro e tal, né? Na verdade, não há esse compromisso. O filme não tem de ser parecido ou igual ao livro, por justamente se tratar de uma outra obra. É o caso aqui desse filme. Você percebeu ali que na sinopse nós temos um rápido resumo, só que a história não é concluída, né? O autor, aquele que escreve a sinopse, geralmente escreve um texto em que ele comenta rapidamente sobre a obra, fala sobre os principais personagens, sobre uma parte do enredo, da história, mas sem dar muitos detalhes e também sem emitir opinião, né? Sem emitir nenhum julgamento a respeito da obra. Então vamos adiante aqui, ó. Eu trouxe para vocês o texto 3, que mostra aí quais são as 3 leis de Asimov. Então, primeira, lei 1, né? Primeira lei. Um robô não pode prejudicar nenhum ser humano ou permitir que um humano venha a ser prejudicado. 2. Um robô deve obedecer às ordens dadas a ele por seres humanos, a não ser que tais ordens se oponham à primeira lei. E 3. Um robô deve proteger sua própria existência, contanto que tal proteção não se oponha às 2 primeiras leis. Então aí estão as famosas 3 leis de Asimov ou leis da robótica, 3 leis da robótica. Ok? Aqui eu trouxe o texto 4, uma personagem aí bastante conhecida do sitcom Futurama. Tem ali o Bender, né? Então, vamos observar o que ele diz. Preciso ter uma conversinha séria com esse tal de Isaac Asimov sobre a primeira lei da robótica. Robótica e inteligência artificial. Então, por que será que o Bender está dizendo isso? Você consegue imaginar o que o motivou a proferir essa frase? Você lembra de qual que é a primeira lei da robótica? Não? Depois eu vou voltar nela para nós fazermos aí a comparação e tentarmos identificar por que o Bender disse isso. Bom, agora é com você. Vamos então à primeira questão da aula de hoje, questão de número 1. Como foi possível verificar o grau de acerto de Isaac Asimov em relação ao que aconteceria no futuro? Então ali existe um fragmento, vamos lê-lo? Asimov, morto em 1992, chegou a ser indagado sobre o futuro real da humanidade em 2 ocasiões. A primeira, em 1964, quando ele arriscou descrever o ano de 2014 em um artigo para o New York Times. Já na segunda, em 1983, o jornal canadense Toronto Star pediu que o autor vislumbrasse a vida em 2019. Com base nela, Veja avaliou o grau de acerto de algumas de suas previsões. Então, eu quero que agora você faça a releitura desse fragmento que eu acabei de ler com você e responda para mim aquela questão. Agora é com você. Eu já volto.
Vamos verificar então a resposta? Por meio de duas ocasiões em que ele se manifestou a esse respeito. Uma em 1964, quando escreveu um artigo para o New York Times, e outra em 1983, quando o autor falou para um jornal canadense. Então, essas duas situações, essas duas ocasiões, ele fez as previsões ali, e como nós acompanhamos, ele acertou em quase todas. Vamos a prosseguimento? Vamos à próxima questão. Questão de número 2. A conjunção em destaque no fragmento liga orações estabelecendo o sentido de. Então agora você vai pensar sobre o sentido das conjunções. Você já sabe que essas palavrinhas importantes, usadas para ligar orações ou parágrafos, têm a função de fazer esse elo, essa ligação e estabelecer uma relação de sentido ao fazer essa conexão. Lembra? Então agora você vai observar ali, ó, no fragmento. As partes do mundo que ficarem para trás nesse aspecto sofrerão tanto que seus corpos governantes clamarão por informatização, como agora clamam por armas. Então nós temos ali a palavra como, que é a conjunção. Então analise o sentido que ela tem ao fazer a ligação entre os períodos. A. Sentido de tempo. B. Comparação. C. Concessão. Ou D. Finalidade. Eu já volto com a resposta. Vamos então checar ali o sentido de comparação. Percebeu ali? Está fazendo a comparação entre as duas situações. Ali você veja, as partes do mundo que ficarem para trás nesse aspecto sofrerão tanto que seus corpos governantes clamarão por informatização, como agora clamam por armas. Então está fazendo a comparação entre as duas demandas ali, entre os dois clamores, entre o clamar por informatização, como hoje se clama por armas. Percebeu? É isso aí. Bola para frente então. Próxima questão agora. Questão de número 3. A única palavra que não pode substituir o vocábulo em destaque é. Então vamos ver lá o vocábulo primeiro no contexto. Satélites pairando na órbita terrestre também permitem a comunicação com lugares remotos. Então a palavrinha-chave ali, ó, olha para ela, remotos. Então, qual que é daquela relação que eu tenho de A a D ali, qual daquelas palavras não pode substituir a palavra remotos? Então vamos ler ali, ó. A, distantes, B, isolados, C, movimentados ou D,
longínquos. Agora é com você. Eu já volto. Essa foi fácil, né? Então vamos verificar ali se você acertou. Eu acredito que sim. Então a única que não pode substituir é movimentados. Distantes é sinônimo de remotos, isolados também e longínquos também. Ok? Então a única que não cabe, que não substitui, é movimentados. Mesmo porque lugares remotos geralmente não são movimentados, são tranquilos. Então vamos agora para a questão de número 4. Então acompanhe comigo lá. Vamos verificar então ali, ó. Comunicação. Os aparelhos de 2014 não terão cabos elétricos. Serão alimentados por baterias de longa duração. As comunicações se tornarão visuais e sonoras e você verá e ouvirá a pessoa para quem telefonar. Os satélites síncronos pairando no espaço possibilitarão a você discar diretamente para qualquer ponto da Terra, incluindo as estações meteorológicas na Antártica. Realidade, as baterias do século XXI ainda deixam a desejar no quesito longa duração. As chamadas de vídeo estão aí para ficar. Então agora eu quero que você releia de novo o fragmento e analise ali comigo as frases aí. Veja lá comigo. Os verbos terminados em -ão estão no futuro. Isso procede ou não? Você vai marcar, vai me dizer. Os verbos terminados em -ão estão no passado. Será? O verbo terminado em -ã está no futuro. Em AM, está no futuro. O verbo terminado em AM está no presente. E ali, no final, o verbo terminado em AM está no pretérito. Então você vai assinalar ali as frases verdadeiras, que correspondem ao que se tem ali no fragmento. Ok? Faça isso e eu já retorno com a correção.
E aí, conseguiu fazer? Muita gente confunde ainda o ATIL com o AM, essa terminação aí das formas verbais. É importante prestar atenção a alguns detalhes, sobre os quais eu falarei agora nessa correção. Então lá, a primeira procede, né? Os verbos terminados em ão, né? ATIL, o, estão no futuro. Perceba lá, vamos pegar um exemplo. Os aparelhos de 2014 não terão cabos elétricos, serão alimentados por baterias de longa duração. As comunicações se tornarão visuais e sonoras. Note que ele fala sobre algo que vai acontecer, segundo a visão dele, sobre algo que ele está prevendo. Portanto, ele fala sobre o futuro. Percebeu? Então ele usa aí o ATIL para mostrar, para utilizar aí as formas verbais no futuro. A outra ali, os verbos terminados em ão estão no passado? Não, isso não acontece, ok? Verbo terminado em ão ou está no presente ou está no futuro. No passado é com AM, não confundir. Os sons são parecidos, mas não são iguais. Se você prestar atenção, há uma diferença entre, por exemplo, falarão e falaram. Percebeu? Falarão, futuro, falaram, passado. O verbo terminado em AM está no futuro. Também não. O verbo terminado em AM está no presente. Tá, essa aí procede. Vamos checar ali, ó. Realidade, as baterias do século XXI ainda deixam a desejar no quesito longa duração. Percebeu? Então, deixam está no presente. O verbo terminado em AM está no pretérito. Não. Ok? Como eu acabei de explicar, está no presente. Apesar de ser comum os verbos no pretérito terminarem com AM. Mas não é o caso ali. Ok? Percebeu? Entendeu? Então vamos adiante. Questão de número 5. No fragmento, o pronome los se refere a lei dos robóticos, B, aos seres humanos, C, ao Sony, D, aos robôs. Então vamos ao fragmento. Caso o Sony realmente seja o culpado, a possibilidade dos robôs terem encontrado um meio de quebrarem a lei dos robóticos pode permitir que eles dominem o planeta, já que nada mais poderia impedi-los de subjugar os seres humanos. Agora você vai pensar sobre a que se refere o pronome oblíquo los e vai escolher a alternativa que você julga ser a correta. Agora é com você.
Conseguiu encontrar? Vamos ver então? Aos robôs. Perceba que o los retoma justamente as palavras ali aos robôs. Então, para você não precisar repetir novamente, aos robôs você usa ali o pronome como um mecanismo de coesão. Ok? Muito bom. Vamos adiante então agora para a questão de número 6. Por que Bender diz que precisa conversar com Isaac Asimov sobre a primeira lei da robótica? Então vamos ali à leitura. O texto 3. As 3 leis de Asimov. Então vamos ali como ele fala sobre a primeira lei da robótica. Eu vou ler só a primeira lei. Um robô não pode prejudicar nenhum ser humano ou permitir que um humano venha a ser prejudicado. Então essa é a primeira lei da robótica. E ali o discurso de Bender, o texto 4. Preciso ter uma conversinha séria com esse tal de Isaac Asimov sobre a primeira lei da robótica. Robótica e inteligência artificial. Então por que você acha que o Bender diz isso? Qual que é a intenção dele? O que será que ele quer fazer? Pense sobre isso e elabore uma resposta coerente a essa pergunta. Eu já volto com a resposta. Então vamos ali a uma sugestão de resposta. Pode ser que a tua tenha ficado um pouco diferente, mas é aquilo que eu sempre digo. Contanto que ela seja coerente, não há problema algum se ela ficar diferente da minha. Vamos então ali verificar. Provavelmente porque ele deseja causar mal a algum humano. Então ele foi contrariado ou se sentiu decepcionado com algum ser humano e aí quis transgredir a primeira lei da robótica. Ok? Certo? Então, vamos à próxima questão, a próxima e última questão da aula de hoje, a questão de número 7. Então lá. Antes da forma verbal façam, quais palavras estão sendo omitidas? Justifique sua resposta. Então é lá. Ó. Os robôs possuem um código de programação chamado Lei dos Robóticos, que impede que façam mal a um ser humano. Então ali. Percebam que antes do verbo, da forma verbal façam, estão sendo omitidas algumas palavras. Quero que você me diga quais são essas palavras e por que elas estão sendo omitidas. Faça isso e eu já retorno com a correção.
Conseguiu identificar quais são essas palavras? Conseguiu perceber por que elas foram omitidas, que elas não apareceram ali, que houve, portanto, uma elipse? Vamos então verificar. Os robôs são as palavras omitidas. Elas não foram mencionadas porque já apareceram anteriormente no texto, sendo, portanto, desnecessária a repetição. Então, pela lógica ali, percebe-se que façam se refere aos robôs. Então você não precisa repetir novamente, não ficaria estranho. Veja lá, os robôs possuem um código de programação chamado Lei dos Robóticos que impede que os robôs façam mal a um ser humano. Não há necessidade de repetir os robôs novamente porque eles já foram mencionados antes. Então você pode utilizar o recurso da elipse, que consiste em você mencionar antes alguma coisa e depois omitir, né? Não precisa repetir novamente. Percebe-se ali que o sujeito que está ali oculto, no caso, é os robôs, é o sujeito da ação verbal faça. Ok? Então, é isso. Chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima. Cuide-se. Tchau, tchau.